Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fazem uns dias, né? Ai, gente, e sentar aqui direito. Ai, acho que assim tá bom, né? Fazem uns dias que eu apareci aqui e às vezes eu demoro tanto de aparecer. E sempre que eu demoro de aparecer é porque tá acontecendo alguma coisa, nunca é sem motivo. Eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva. Tá um inverno aqui, uma chuva e tanta. E que coisa boa, amo quando chove. Amo o frio. E vocês gostam do frio, do calor? E como eu estava dizendo, né? Sempre que eu demoro de vir aqui é porque está acontecendo alguma coisa. E quando acontecem algumas coisas que fogem do nosso controle, eu acho que todo mundo fica surpreso. E tem coisas que fogem do nosso controle que é tipo assim, muito superior a gente e que é difícil da gente lidar. E foi o que aconteceu comigo nos últimos meses. E as coisas fugiram do controle, sabe? Um monte de coisa. Desde que eu gravei aquele vídeo Não se acostume com o que faz mal, com o que te faz mal, né? Foi justamente naquele dia que, nossa, as coisas, tipo assim, perderam o rumo, sabe? E agora eu tô rindo, mas eu demorei muitos dias para me recuperar. E quando eu não tô bem, eu não consigo vir aqui gravar para vocês. Porque, assim, eu sou uma pessoa de verdade, né? Não consigo fingir as coisas, de forma alguma. Tipo, se as coisas estão ruins, eu não consigo fazer cara bonita e fingir que tá tudo bem, que tá tranquilo, que é... Ai, que não sei o que, não. Eu sofro, eu choro, eu me lamento, eu questiono, às vezes eu reclamo. Eu acho que é o que todo mundo faz, né? Quando as coisas ficam difíceis. E aí, digamos que eu passei alguns dias chorando, literalmente chorando, porque as coisas fugiram do controle. Não vou falar aqui pra vocês o que aconteceu, né? Mas vocês também, me imaginem quando as coisas fogem do controle, né? Imagino que vocês também choram, né? E quem não chora? E às vezes a gente fica pensando assim, o porquê daquilo tá acontecendo. Eu até já fiz um vídeo aqui também falando o porquê, né? O porquê das coisas, porquê as coisas acontecem desse jeito e tal. E a gente não consegue manter tudo sob o nosso controle. A gente gosta, assim, né, de saber das coisas, de saber lidar com isso, com aquilo. Mas quando a gente vive assim em comunidade, e quando acontece alguma coisa que não depende da gente, que foge do controle, parece que a gente perde o rumo, fica mais difícil ainda, porque já é difícil a gente lidar com as nossas próprias decisões muitas vezes, que dirá das escolhas dos outros, né? E aí, diante das aflições assim, a gente se questiona muito, eu mesma me questiono. Mas também as aflições, as lutas, os problemas, as provações que acontecem na nossa vida sempre vêm para ensinar alguma coisa para a gente, né? E a gente precisa aprender com as dificuldades da vida que a gente não está no controle de todas as coisas. E pelo que eu passei nos últimos dias, isso serviu muito de lição para mim, de que eu não posso controlar as escolhas dos outros, mas eu posso decidir o que eu faço quando eu sou atingida por alguma coisa que aconteceu, né? Que me envolveu ou que não dependeu da minha escolha. Mas o que é que eu faço diante disso, né? Eu, diante da situação difícil, chorei bastante. Digamos que eu passei mais de um mês chorando, porque, gente, tem coisas que tipo, superam as possibilidades do nosso pensamento que poderiam acontecer, né? E aí, diante dessa situação toda, eu fiquei lembrando do verso de Salmos 30, verso 5, no finalzinho, né? Que diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E aí, eu conversando com uma pessoa uns tempos atrás, a pessoa até me falou assim, Ju, às vezes
demora de amanhecer, né? E eu concordei, né? Porque às vezes a gente pensa que vai chorar pela situação difícil uma noitezinha, um dia, aí daqui a pouco passa. Só que, gente, tem coisa que vamos combinar que demora de passar, né? E às vezes demora de amanhecer. Quantas noites de choro, às vezes a gente tem que passar e a gente não pode perder a confiança. Porque a palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E também às vezes demora de amanhecer, viu, minha gente? Demora até a gente superar. E o que a gente faz diante das situações difíceis, né? Mesmo a gente chorando, é a gente nunca perder a esperança de que amanhã virá, né? Que vai amanhecer. Mesmo que a gente literalmente durma chorando e acorde chorando muitas vezes, que é o que acontece, né? Às vezes quando a gente está na situação difícil é isso que acontece. A gente não pode perder a esperança de que a palavra de Deus vai se cumprir. Porque uma hora a dor passa. Com certeza, ninguém fica sofrendo assim a vida inteira. E agora eu posso dizer que amanheceu. Eu já posso ver uns pequenos raios solares, né, na minha vida. Mas assim, eu queria com esse vídeo dizer que mesmo que a gente sofra assim, coisas inimagináveis por nós mesmos, a gente precisa entender que a gente não está no controle de todas as coisas, né? E às vezes a gente sofre muito por isso, porque a gente quer saber lidar com tudo, né? E a gente quer ser sempre forte, porque a gente quer ser sempre o dono da nossa vida, né? E saber lidar com isso, saber lidar com aquilo. Mas é nesse momento de dificuldade, quando as coisas fogem do nosso controle, né? Do nosso jeito de dar rumo às coisas, é que a gente vê quem realmente a gente é. Se a gente é forte mesmo, ou se a gente precisa ser mais forte. E sobre essa questão da gente ser forte, a gente é forte, todo ser humano é forte, mas a gente não suporta tudo. O fato da gente ser forte não quer dizer que a gente consiga levar o mundo nas nossas costas, ou o fato da gente ser forte não quer dizer que a gente consiga lidar com todos os tipos de dores e, tipo, no outro dia a gente acordar bem, sacudir a poeira, levantar e tá tudo certo. Ser forte é a gente saber lidar com a situação. Ser forte é a gente não se acomodar no que tá ruim. Ser forte é a gente erguer a cabeça, mesmo tudo estando ruim, e a gente confiar, né, de que a gente não tá sozinho, de que a gente tem Deus, de que a gente tem a família ao nosso lado, de que a gente tem amigos, de que tem pessoas que gostam da gente. Ser forte também é a gente não mergulhar fundo na dor. Porque hoje eu estava até assistindo uma coisa interessante. Quando a gente fica relembrando a dor, o que a gente passou, a gente esquece de viver o presente. E se o que a gente sofreu ontem, se a gente ficar lembrando hoje, a gente vai sofrer hoje de novo. E quando é que a gente vai melhorar isso? Se a gente fica sempre remoendo e relembrando a dor que passou. Os momentos tensos, né, de aflição, além de ensinar alguma coisa pra gente, na hora que a gente tá ali, né, sofrendo, passando por aquela dificuldade, a gente fica ali choroso, prostrado e tudo. Mas chega uma hora que a gente tem que erguer, tem que sair daquilo. A gente não passa por aflição para ficar mergulhado nela e se fingir de coitado, de vítima e dizer: ai, como eu sofro, como o mundo está contra mim, ai, como eu sou pequeno, como eu sou coitado. Não, as dificuldades vêm para fortalecer a gente mesmo. É para ver quem realmente a gente é, né? E a gente sozinho não consegue vencer, mas a gente com Deus a gente pode todas as coisas. E todas as vezes que acontece uma coisa difícil na vida da gente, eu imagino, e tenho certeza que é para preparar a gente para coisas mais difíceis ainda, né? Quando as coisas
os problemas são pequenininhos e a gente consegue resolver, a gente consegue lidar, a gente tem certeza de que as coisas vão aumentar. Porque se a gente passa por uma situação... Vixe, o gato. Porque se a gente passa por uma situação pequena e a gente não consegue lidar, como é que a gente vai conseguir lidar com as situações maiores? E quando a gente aprende a lidar com essas situações pequenas e a gente, mesmo sem nossa própria escolha, a gente tá em outro problema maior e a gente consegue lidar também, aí é que a gente vai aprendendo o que é realmente a vida e a gente vai conseguindo lidar, né, com a vida, a gente vai aprendendo a ajudar os outros também, a gente aprende a não criticar, a gente aprende a se colocar no lugar do outro, mas também a gente aprende de que a gente precisa lidar com a gente mesmo, com a nossa própria dor. E quando a gente está sofrendo, quem sente a nossa dor é a gente. Eu senti a minha dor. E cada pessoa que passa por uma situação difícil entende a dor que está passando. E a gente não pode criticar as pessoas e dizer que isso é besteira. É igual outro vídeo que eu fiz aqui sobre perdoar, né? A gente perdoa, a gente sofre e tudo, mas sempre fica uma cicatriz, mas essa cicatriz não dói mais, né? E todas as dificuldades fazem a gente crescer. E é o que eu tenho aprendido, né? Mesmo que as pessoas muitas vezes critiquem, porque as pessoas costumam criticar muito, né? Julgar e dizer, olá, pelo que ela está passando, pelo que ele está passando, né? Foi escolha dela, foi ela que quis isso, e muitas vezes a gente sofre pela escolha do outro, né? E a gente precisa aprender a superar essas coisas. E Deus está com a gente. É o único ser que sente a nossa dor, né? Que realmente convida a gente a lançar a nossa dor, o fardo sobre ele, porque ele entende qual é a intensidade da nossa dor. E Deus em momento algum critica a gente ou julga a gente pela dor que a gente está passando, né? E ele é o único que enxuga as nossas lágrimas, é que ajuda a gente a ser forte, corajoso. E não tem coisa melhor do que a gente saber de que a gente não está sozinho aqui, e que as lágrimas que caem do nosso rosto é ele que seca. E ele não julga a gente, né? Mas ele entende a nossa dor. E principalmente quando a gente permanece fiel a Deus, ele também é fiel a nós. E ele não nos condena, não nos acusa, mas ele acolhe a gente, né? Chama ele para perto dele, a lançar o fardo sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. E a gente precisa ter paciência para esperar amanhecer, porque às vezes demora um pouquinho, mas sempre amanhece. Não perde a esperança, não. Em nenhum momento do que eu estava passando, né, do que eu passei, eu perdi a esperança. Mas dá uma coisa assim, né? Às vezes de uma ansiedade, uma preocupação, e a gente fica, Senhor, quando é que vai amanhecer? Tô esperando, Senhor, tô aguardando chegar esse dia em que esse choro vai acabar. Porque tem horas que a gente pensa que não vai aguentar e tudo, mas a gente aguenta, porque quem dá força a gente é Deus, né? E ele tá do nosso lado. E é como diz aquela frase, né? As melhores batalhas são dadas para os melhores soldados, né? E soldado que fica sem passar por nenhum aperto, né? Não consegue lidar com as batalhas. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas dores, com as nossas lutas, e não ficar prostrado, né? Se a gente fosse prostrar somente para orar, depois levanta, ergue a cabeça, e mesmo chorando, a gente tem que seguir a vida, porque o tempo não para, né? Em nenhum momento. E é Deus preparando a gente, o nosso coração, para suportar coisas ainda maiores e ajudar pessoas que vão precisar da nossa ajuda ainda, né? Da mesma forma que Deus nos ajuda em nossas dificuldades hoje, Ele é um Deus presente que vai ajudar a gente em qualquer situação que a gente passar. O que importa mesmo é a gente não ficar prostrado, nem achar que está tudo perdido, porque ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã e sempre amanhece. E que bom saber de que quando amanhece o Senhor está do nosso lado. Que Deus abençoe a mim e a você.
que a gente, mesmo chorando, a gente siga a vida. A gente não pode desanimar, não. Fica com Deus e é isso. Tchau.